Paz e a graça de nosso Deus e as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, né? Mais uma vez, na continuação do estudo do santuário. Com imenso prazer que recebemos essa dádiva de Deus de poder transmitir essa mensagem tão importante para o povo de Deus. Que os prezados amigos que nos assistem venham propagar, venham espalhar essa mensagem, convidar os amigos para acessar o nosso canal, para que eles também possam ter a melhor compreensão da doutrina do santuário. Nós iremos orar nesse momento, pedir as bênçãos do Senhor. Somente Deus pode nos conceder a capacidade de dar continuação ao trabalho do Senhor. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ó Pai Celestial, abençoe-me mais uma vez, Senhor, no estudo da Tua Palavra. Também abençoe Teu povo, a Tua igreja, Teus filhos que estão espalhados nos quatro cantos dessa terra. O Teu remanescente, o Teu povo fiel. Venha despertar-nos, ó Senhor Deus, venha abençoar-nos, para que nós possamos, com coração humilde, pesquisar a Tua Palavra, para saber e conhecer Tua vontade para a nossa santidade. E por fim, Senhor Deus, ao sermos trasladados para o reino dos céus. Abençoe-nos, ó Senhor, abençoe Teu povo. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. A paz e a graça de nosso Deus e a bênção do Senhor seja com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo de Deus, e os filhos de Deus espalhados em todo o mundo. Queremos retornar ao estudo do santuário, o estudo da expiação. Nós estamos tratando da expiação, o santuário celestial, e nesse tópico nós queremos falar com respeito à adoração do povo de Israel. De manhã e à tarde eram os dois horários em que o povo de Israel eles se reuniam para adorar a Deus. E de manhã e à tarde os seus pecados eram expiados. Então, de manhã e à tarde, eles eram justificados, o povo de Israel. Então, Ellen G. White nos diz, no Grande Conflito, que tudo que foi feito, realizado no santuário terrestre, em realidade, é realizado no santuário celestial. Então, de manhã e à tarde, são os horários em que Jesus Cristo, ele justifica o seu povo. De manhã e à tarde são os horários em que Jesus está realizando a obra de expiação por Israel. Então, de manhã e à tarde são os horários em que Jesus Cristo está oferecendo seu sangue para perdão dos nossos pecados, para expiar as nossas iniquidades. Então, prezados irmãos, de manhã e à tarde são os horários que nós, como povo de Deus, temos o dever e a obrigação de nos reunir como família para realizarmos o culto, para fazermos o culto cotidiano. Ellen G. White, ela chega a dizer que nós, adventistas do sétimo dia, não deveríamos colocar nem um pedacinho de pão na boca sem antes nos reunirmos para pedir perdão dos nossos pecados, para que Deus expie nossos pecados. Por quê? Porque de manhã e à tarde os anjos levam relatório para o céu daquilo que nós cometemos. De manhã cedo, os anjos levam relatório do que nós cometemos durante a noite. E se esse relatório chegar lá no céu e não houver perdão ao lado dos nossos pecados, é colocado lá no livro do céu somente os nossos pecados, sem que haja perdão. Da mesma forma, à tarde, antes do pôr do sol, os anjos do céu de novo levam outro relatório de tudo que nós cometemos durante o dia. E se nós não nos reunirmos para adorar a Deus, para pedir perdão, para pedir a sua justiça eterna, então nós iremos ficar sem a expiação de Cristo. Isso não significa que todo dia de manhã à tarde você tem que se ajoelhar para pedir a Deus o perdão. Por exemplo, se você estiver numa viagem, ou se você estiver no seu trabalho, você não tem como se ajoelhar nem pegar uma Bíblia e cantar. Mas Ellen G. White diz que em pensamento
Você deve elevar seu pensamento a Deus e pedir o perdão dos seus pecados. E a sua esposa que está em casa deve reunir os seus filhos e interceder diante de Deus, na presença de Jesus. Então, vamos ler o livro Patriarcas e Profetas, página 352, o primeiro parágrafo. A palavra de Deus, o servo do Senhor diz: nenhum olho mortal, a não ser o do sumo sacerdote, devia ver o compartimento interno do santuário. Apenas uma vez o ano podia o sacerdote entrar ali. E isto depois da mais cuidadosa e solene preparação. Com tremor entrava perante Deus. E o povo, com reverente silêncio, aguardava a sua volta, tendo erguido o espírito em oração fervorosa pela bênção divina. Diante do propiciatório, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel. Então, hoje, da mesma forma, de manhã cedo e à tardezinha, nós devemos reunir nossos filhos e, ao redor da mesa, nós, os pais devemos ensinar nossos filhos a elevar suas mentes a Deus, a pedir perdão a Deus. Devemos nos reunir a Deus, irmãos, para fazer o culto. Irmãos, eu digo uma coisa: a religião da igreja não é suficiente para salvar um crente. A religião do lar é tudo, irmãos. A verdadeira religião está no lar. É lá de manhã bem cedinho que nós devemos acordar. Mas que horário? Irmãos, olha, a palavra de Deus diz que a natureza tem muitos a nos ensinar. Observemos que quando o dia está para clarear, está clareando, a gente olha os pássaros cantar, a gente olha as galinhas cantar. Ou seja, significa que esses seres estão louvando a Deus. Eles estão cantando louvor a Deus, estão adorando a Deus. Então, também nesse horário, devemos reunir nossa família e buscar a presença de Deus, buscar o perdão de Deus, buscar a justiça eterna de Deus para que seja introduzida no nosso coração e apresentar nossos filhos a Deus. Isso não significa que você vai vir para o culto de qualquer forma, de calção, de pijama, não. Você está vindo em adorar a Deus. Você vai ensinar teus filhos a vir com zelo, com reverência, com seu inário, com sua Bíblia. Devemos nos reunir, fazer a oração, depois cantar um ou dois hinos, diz a palavra do Senhor, depois ler um texto da Bíblia, pedir para um dos meninos explicar, certo? Um culto rápido, que não seja cansativo, depois orar de novo e apresentar os filhos a Deus. Isso é religião, é isso que vai nos preparar para a volta de Jesus também. Ela continua: toda manhã e à tarde, um cordeiro de 1 ano era queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação de Jeová. Então, de manhã e à tarde, nós devemos o quê? Renovar a nossa consagração a Deus. A nossa consagração a Deus de manhã e à tarde. Devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição, diz a palavra de Deus. De manhã e à tarde, irmão, o incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo, sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída a seu povo. As horas designadas para o sacrifício da manhã e à tardinha eram consideradas sagradas e por toda a nação judaica vieram a ser observadas como um tempo reservado para a adoração. Então, de manhã e à tarde eram sagradas pelo povo de Israel, eram reservadas para a oração. Por quê? Porque eram os horários em que o sumo sacerdote entrava na presença da arca para espiar,
para interceder por Israel. E Ellen G. White, ela diz lá no Grande Conflito, ou no Primeiros Escritos, páginas 54 a 55, ela diz que nós devemos entrar com Jesus para o lugar santíssimo. O verdadeiro povo de Deus está acompanhando a Jesus Cristo no serviço diário, acompanhando Jesus Cristo no serviço da expiação. De manhã e à tarde, nós devemos reunir nossa família, irmãos, para nos consagrar a Deus, para nos consagrar a Deus. Iremos ler também a meditação matinal de 68, página 80. Meditação matinal de 68, página 80. O céu está franqueado a nossas petições e somos convidados a chegar-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Devemos ir com fé, crendo que obteremos aquilo mesmo que dele pedimos. Anjos de asas estendidas aguardam o momento de levar a Deus suas orações contritas e registrá-las no livro do céu. Então Ellen G. White diz que os anjos estão esperando com asas abertas, esperando que a gente ore para levar nossas orações ao Santíssimo do Santuário, certo? Ou seja, levar a nossa confissão para que seja anotada nos livros do céu. Anotar lá o perdão, o pedido de perdão dos pecados dos quais temos cometido. Você já imaginou, irmãos, que tipo de religião é essa? Irmão, o adventista do sétimo dia, que não faz culto de manhã e à tarde, ele não entende a doutrina do santuário. Ele não entende a doutrina da expiação, ele não compreende, certo? Ele não compreende. Então, se ele não busca a Deus de manhã à tarde, Jesus Cristo não faz expiação por ele. Por quê? Porque ele não está buscando o perdão de Deus nesses horários. É a meditação matinal Maranata, a página 53. É bom que cada um endireite todas as suas contas antes do pôr do sol. Olha só, Ellen G. White diz, é bom que cada um de nós endireite todas as nossas contas antes do pôr do sol. Uma advertência. Por quê? Porque se nós não acertarmos as nossas contas antes do pôr do sol, significa, irmão, que nossos pecados não são expiados. Significa também, se você brigou, está mal, zangado com uma pessoa, com teu irmão, com qualquer pessoa, antes do pôr do sol, vá primeiro se reconciliar com ele. E venha a Deus e confesse o teu pecado perante Deus. Confesse os pecados dos teus filhos. Lembramos de Jó? O que fazia Jó todos os dias? Intercedia pela sua família. Confessava os pecados dos seus filhos. Então esse é o dever de cada pai, é o dever de cada mãe fazer esse trabalho. Se o marido está no trabalho, é a obrigação da esposa reunir os filhos e interceder perante Deus. A meditação matinal de 89. Meditação matinal de 89, página 31. Por meio de oração sincera e fervorosa, deve os pais erigir um muro em torno dos seus filhos. Como é apropriado que os pais reúnam junto de si os filhos antes de tomarem a refeição matinal.
e lhes apontem o Pai Celestial, que tão liberalmente lhes concede as generosidades de sua providência. Quão apropriado é que lhes agradeçam a proteção durante a noite, e lhe peço o auxílio, a graça e os cuidados de seus anjos durante o dia. Quão apropriado também, ao chegar a noite, é que novamente se reúnam diante dele, e o louvem por suas misericórdias e bênçãos do dia que passou. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? São raízes, são valores que ficam na mente dessa família. E os vizinhos ouvem de manhã e à tarde a família cantando, buscando a Deus. E eles irão dizer: ali mora o Filho de Deus. Verdadeiramente aquela família é uma família santa, porque busca a presença de Deus. Então, dentro da doutrina do santuário, da expiação, é nossa obrigação, nosso dever, buscarmos a presença do Senhor de manhã e à tarde. Então, de manhã e à tarde, devemos realizar o santo culto de Deus. Estamos viajando, antes do pôr do sol não há viagem, estamos no nosso próprio carro, paramos o carro. Olhamos para o sol, para o pôr do sol, para aquela natureza, elevamos nossa mente a Deus, pedimos o nosso perdão, pedimos a sua proteção, agradecemos a Deus e oramos pela família que está bem distante. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, mais uma vez iremos citar esse livro e olha o que está escrito aqui, olha o que o autor diz. Um sacerdote não podia desempenhar seu principal papel se não tivesse sangue sacrificial para ministrar. Aqui está ótimo, né? Acontece o mesmo com Jesus Cristo, em seu papel como sumo sacerdote da humanidade. Ou seja, olha o que ele dá, a explicação mais embaixo. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, Cristo Jesus, tivesse o que oferecer. Esse algo a oferecer, ele colocou entre aspas, olha o que ele diz, trata-se, sem dúvida, do mérito de sua morte expiatória no Calvário. Ou seja, aqui ele vem dizendo que lá no Velho Testamento o sacerdote tinha que oferecer o sangue do cordeiro. Mas aqui ele vem dizendo que hoje Jesus Cristo está oferecendo só os méritos de sua morte. Que Jesus Cristo não está lá no céu oferecendo o seu próprio sangue. Então essa é a nova luz que a nossa liderança passou a exercer a partir do ano de 1957. As doutrinas particulares que têm sido mais mal entendidas, entretanto, dizem respeito ao nosso exaltado Senhor, seu sacrifício expiatório, seu ministério sacerdotal e a parte desempenhada pelo antítipo bode emissário na disposição final do pecado. Esses têm sido pontos principais de ataque e devido a certas concepções errôneas, o adventismo chegou a ser considerado por muitos como em desarmonia com o cristianismo fundamental. Esse comentário está na Revista Adventista do Sétimo Dia, abril de 1957. O pastor Roy Anderson, ele publicou esse artigo na revista, abril de 1957. Então ele diz que esses foram pontos que foram mal interpretados perante o mundo protestante, devido explicações errôneas que surgiu de dentro de nossa igreja. Ou seja, aqui ele está se referindo a Andreas e outros pioneiros que cria da forma correta. Ele diz: além disso, nossa concepção do ministério de Nosso Senhor no Santuário Celestial
tem sido uma questão séria, pois certos cristãos têm sustentado que nosso ensino implica em que Cristo está fazendo outra expiação no céu, além da que efetuou na cruz. Aí, Roy Anderson continua: se acreditássemos realmente nisto, ou seja, que Jesus Cristo está realizando outra expiação, poderíamos então ser com razão censurados, pois tal ensino roubaria nosso Senhor sua plena e final vitória sobre o Calvário. Ao contrário, ele diz: os adventistas confiam implicitamente na consumada, todo suficiente expiação feita de uma vez por toda na cruz do Calvário. Essa foi a posição que nossos líderes tomaram a partir de 1957. Vocês podem adquirir essa revista, que ela existe na Casa Publicadora Brasileira. Com certeza, se pedirmos uma xerox, eles enviam. Alguns dos nossos primitivos escritores adventistas do sétimo dia, crendo que a palavra expiação tinha um significado mais amplo do que aquele que muitos dos seus companheiros cristãos lhe ligavam, expressaram-se indicando que a expiação não foi feita na cruz do Calvário, sendo isso sim feita por Cristo depois de ter ele sido invertido no seu ministério sacerdotal no céu. Eles criam plenamente na eficácia do sacrifício de Cristo em prol da salvação dos homens e criam com muita segurança que esse sacrifício foi feito uma vez por todas e para sempre, mas preferiam não usar a palavra expiação, como se referindo somente à obra sacrificial de Cristo no Calvário. O conceito deles era que o sacrifício de Jesus proveu meios para a expiação, e que a expiação propriamente dita era feita quando o sacerdote ministrava a oferta sacrificial em favor do pecador. Hoje, como não temos que enfrentar os mesmos resultados que os nossos primitivos escritores tinham que arrostar, cremos que a expiação sacrificial foi feita na cruz e foi provida para todos os homens, mas que no ministério sacerdotal de Cristo, nosso Senhor, no céu, essa expiação sacrificial é aplicada à alma inquiridora. Está escrito em Questões sobre Doutrina, página 347. Então, é o que a nossa igreja ensinou, passou a ensinar a partir de 1957, em uma expiação concluída na cruz. E nós explicamos no início da mensagem as duas fases da expiação. O que foi completo na cruz foi a primeira fase do sacrifício, Jesus Cristo como sacrifício, certo? Como homem, como exemplo, dando-nos o exemplo da vitória sobre o pecado. Então, no Calvário, Jesus Cristo foi imolado como um cordeiro. O seu sangue foi derramado. O seu sangue foi levado por ele mesmo para o santuário celestial. E ali, durante 1810 anos, ele intercedia por Israel no lugar santo. E em 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo entra para o Santíssimo. E ali, ele inicia a finalizadora obra de expiação por Israel, ou seja, de remoção dos pecados do santuário celestial. Durante 100 anos ou mais, ensinaram que a expiação não é somente a obra sacrificial de Cristo no Calvário, mas sim um processo iniciado com essa obra e continuando no santuário até que ali seja concluído. Hoje, tendem a limitar a expiação a um único ato na cruz. Então essas foram as bases, é o que hoje nossa igreja está ensinando. Que a expiação foi um ato efetuado
na cruz. Antes, nós ensinávamos que a expiação foi apenas iniciada na cruz, ao ser providos os meios para a expiação propriamente dita no santuário. Hoje ensinam a nossa liderança que a expiação foi feita, consumada ou acabada na cruz e provida para todos os homens. Antes ensinávamos que Cristo está a fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Hoje é o ensino de hoje, que Cristo está, ao contrário, a fazer a aplicação dos benefícios de uma expiação final, acabada de uma vez para sempre na cruz. Antes ensinávamos que, além do ato inicial da expiação verificado na cruz, há outros atos da expiação realizados no santuário celestial. Hoje é ensinado que não há outra fase de expiação no santuário além da expiação consumada na cruz. Antes ensinávamos que Cristo está a pleitear no santuário a eficácia do seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Hoje é ensinado que Cristo não espera obter coisa alguma em nosso favor no santuário e que tudo o que ele podia obter, já obteve na cruz. Antes ensinávamos que a expiação final começou em 1844. Hoje é ensinado que a expiação final foi feita na cruz. O Espírito de profecia confirma a doutrina antiga sobre a expiação. Hoje a Igreja Adventista nega a doutrina antiga, declarando canceladas todas as citações que divergem da nova teologia. Então hoje é ensinado diferente daquilo que foi ensinado de 23 de outubro até 1957. A doutrina do santuário foi compreendida, Deus deu a revelação a Irã Edson naquela manhã de 23 de outubro. Ali, o terceiro anjo enviou a Irã Edson a verdadeira compreensão da doutrina do santuário. Da doutrina das 2.300 tardes e manhãs que Guilherme Mille não havia compreendido. Naquela manhã, Deus deu a compreensão. E até o ano de 1957 foi ensinada essa verdade, eram publicados através de livros e revistas e folhetos essa verdade. Então, a partir de então, todo o material que ensinava essas verdades foram retiradas de nossas livrarias. Dizem, alguns continuam a apanhar citações das nossas publicações anteriores, já há muito tempo obsoletas e não mais reimpressas. Citam certas declarações, às vezes fora do contexto, as quais apresentam um quadro totalmente errôneo das crenças e ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o que hoje a nossa igreja está dizendo, que nós estamos apanhando alguns textos fora do contexto, mas aqui nós não estamos aplicando um texto fora do contexto. Nós estamos lendo capítulos inteiros do Grande Conflito. Nós estamos lendo textos da Bíblia que realmente fala o que realmente está escrito. Por esta declaração são anuladas todas as citações que falam da expiação não feita, não consumada, não acabada, mas sim apenas iniciada na cruz. Portanto, segundo nova luz da liderança, de nossa liderança, essas citações se incompatibilizam com testemunhos que falam do pleno e completo pagamento do resgate
que sabemos foi o ato inicial do processo expiatório. Os testemunhos que rezam que Cristo está fazendo expiação no santuário devem, segundo a nova teologia, sofrer uma corrigida, para que onde está escrito uma coisa se leia outra em harmonia com a nova luz. Foi o que a nossa igreja fez a partir de 1957. Dizem eles, quando, portanto, alguém ouvir um adventista dizer ou ler em literatura adventista, mesmo nos escritos de Ellen G. White, que Cristo está fazendo expiação agora, deverá entender que, com isso, nós queremos dizer simplesmente que Cristo está agora fazendo a aplicação dos benefícios da expiação sacrificial por ele feita na cruz. Então, ou seja, é uma nova interpretação. O Espírito de Profecia está dizendo assim, ele diz, não, mas Ellen G. White não está querendo dizer isso. Ellen G. White está querendo dizer isso. Ou seja, eles publicam um livro e agora vai dar uma explicação daquilo que está escrito. Uma explicação diferente, torcendo os textos da Bíblia e do Espírito de Profecia. O que crê numa expiação já terminada ou completa leva a gente à conclusão de que o cristão individualmente não está capacitado para decidir seu próprio destino. Para o católico, já Cristo terminou sua obra de sacerdócio mediante a expiação na cruz, suprimindo assim uma acumulação de méritos que deveriam de ser aplicados na conta do pecador, mediante a intercessão dos sacerdotes terrenais, de Maria e dos santos e dos apóstolos. Para os calvinistas, Cristo terminou sua expiação na cruz, colocando dessa maneira o tema da salvação além da influência da decisão humana. E dessa crença, de onde se deriva a doutrina da predestinação e de sua doutrina irmã, uma vez salvo, salvo para sempre. Ao aceitar a doutrina de uma expiação terminada na cruz, se descartará a verdade do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Está escrito no livro O Adventismo de Walter Martini, página 37. O livro Cartas às Igrejas, a carta 6, o pastor Andreas diz assim: os membros adventistas do sétimo dia foram vendidos rio abaixo. Que cena para o céu e a terra! A igreja do Deus vivo, a qual foi dada a comissão de pregar o evangelho para toda criatura debaixo do céu, e chamar os homens para saírem de Babilônia, está agora de pé à porta dessas igrejas, pedindo permissão para entrar e tornar-se uma delas. O que nossa igreja hoje está fazendo é andando de mãos dadas com todas essas igrejas. Hoje, os nossos líderes estão dizendo que essas igrejas estão também pregando o evangelho. Estão pregando a terceira mensagem angélica. O autor continua: como estão caídos os poderosos! Hoje os adventistas são membros de alguma associação evangélica e não mais uma igreja adventista do sétimo dia distinta, em segredo, vendida rio abaixo. Isto é mais que apostasia. Isto é desistir do adventismo. Isto é um rapto de um povo inteiro. É negar a condução de Deus no passado. É o cumprimento do que o Espírito de Profecia disse anos atrás. Então, é negar a fé. Fomos vendidos rio abaixo. É um rapto da verdade. É negar a condução de Deus. Nós, como igreja, negamos a direção de Deus. Negamos o dom de profecia. Negamos a verdade presente. Não estamos mais hoje ensinando a verdade da expiação como ela é.
não estamos mais ensinando a verdade. Estamos ensinando um falso evangelho. Queira Deus ter misericórdia de nós. Queira nós venhamos lançar mão das verdades eternas. Eu advirto a todo adventista do sétimo dia que busque com unhas e dentes encontrar o livro ritual do santuário. Que coloque seu joelho no chão com jejum e oração e examine esse livro. Que pesquise o grande conflito, o Primeiros Escritos e outros livros de Ellen G. White, para poder ter a compreensão melhor desses assuntos. E também o livro Cartas às Igrejas, do pastor Andreas. É um livro que você pode encontrar na internet. Tem muitos sites que você pode encontrar esse livro, baixar e imprimir e ler. Dá também para a sua família ter a compreensão dessa verdade. O livro Evangelismo 224 está escrito: enquanto as grandes colunas de nossa fé têm sido apresentadas, o Espírito Santo tem sido testemunha em seu favor. E especialmente, isso se dá com respeito às verdades da questão do santuário. Repetidamente, o Espírito Santo tem de maneira notável confirmado a pregação dessa doutrina. Ela diz: mas hoje, como no passado, alguns serão levados a formar novas teorias e negar as verdades sobre as quais o Espírito de Deus colocou sua aprovação. Ellen G. White diz que iria se levantar pessoas para negar essas verdades, negar a doutrina da expiação, a doutrina do santuário, formular uma doutrina parecida com a doutrina dos pioneiros. Nós iremos dar um tempo, iremos concluir essa parte, agradecido muito ao nosso Deus por ter nos dado o privilégio e a oportunidade de poder partilhar essa verdade com o povo de Deus. Que os prezados ouvintes, que os prezados que estão nos assistindo venham espalhar essa notícia, venham entrar em nosso canal, acessar, venham fazer pesquisas profundas e que venham buscar uma conversão genuína em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento ao Senhor para agradecê-lo. Senhor Deus, ó Pai querido, muito obrigado. Obrigado por ter concedido, Senhor, o conhecimento dessas verdades. Dai-nos o perdão, Senhor, porque temos pisado a verdade do santuário. Não temos crido, Senhor, da forma como o Senhor tem ensinado, através dos teus mensageiros do passado e através do dom de profecia. Abençoe, Senhor, tua igreja, desperta-nos. Ajude para que essa mensagem, Senhor Deus, venha alcançar os corações do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.